gente. Vamos lá. Cadê a Mila? Como que eu vou... Ah, tá, lá em cima. Prontinho. Olá, pessoal. Boa tarde. Bom dia, né, na verdade. Tudo bem? Hoje nós teremos uma live aqui do Dr. Cal, com a supervisora da nossa, coordenadora da nossa enfermagem aqui, a Marcela. Oi, pessoal. Bom dia. Só que a gente está esperando o Dr. Cal subir, tá? Ele está finalizando os atendimentos. Deixa eu só alterar aqui esse celular, porque não tá pegando nós duas aqui, Marcela. Deixa eu colocar aqui. Pronto, agora vai. Agora acho que vai aparecer, não vai? Não. Então, pessoal, vamos só esperar um pouquinho. Tem um bocado de gente entrando aí. Esperar um pouquinho, o Dr. Cal já tá subindo pra gente iniciar aqui a live com a Marcela, que é a nossa coordenadora da enfermagem. Hoje a gente tem um tema muito importante, né, Marcela, para levar pro pessoal. Como a gente pode ter cuidados dentro da nossa casa para proteger a nossa família, poder ir e vir, né, como a economia tá voltando. Então é muito importante nesse momento a gente aprender a se cuidar de forma correta, cuidar da nossa família, pra gente conseguir seguir a nossa vida, né, Dani? Exatamente, né? Então todo cuidado é pouco nesse momento. Marcela vai trazer aqui pra gente algumas informações a respeito da higienização da casa, né? Como é que a gente faz na medida que a gente vai saindo de casa, a economia vai voltando, o comércio reabrindo, e aí a gente tem uma necessidade de sair de casa, e quando a gente retorna, o que a gente tem que fazer, quais os cuidados que a gente tem que tomar para poder não contaminar a nossa casa e não levar, né, esse vírus lá para outras pessoas. Não nos contaminarmos e não contaminarmos quem a gente ama, né, na nossa casa. Verdade. Vamos ver aqui, Marcela, enquanto o Cal não tá chegando, não chega, vamos ver, olha só, quanta gente já aqui com a gente, ó. Olha, Gabriel, Fernando. E aí, pessoal, Tayane, sejam muito bem-vindos, Júlio César. Mandam perguntas pra gente poder responder vocês e ajudar vocês nas suas dúvidas, tá bom? Isa também tá aqui. Oi, Isa. Isabela Maia tá aqui no Facebook. Isa, minha amiga de faculdade. Isa, quanto tempo que a gente não se vê, né? Obrigada por você estar aqui também assistindo. Mila, tá tudo certinho por aí? Tá. Mila tá aqui assessorando a gente. Mila, de repente acho que a gente pode colocar um notebook aqui, porque como os dois celulares tiveram que ficar muito próximos, a gente deixa o consiste ali, ó, para ela ver as perguntas. O que você acha? A gente alterar? Pessoal, então, o Dr. Cal tá finalizando o atendimento para poder subir aqui e fazer essa live, tá? Junto com a Marcela. Durante toda a live vocês podem tirar dúvidas, tá bom? Que a gente vai estar aqui prontamente para respondê-los. Tudo bem? Deixa eu tirar esse celular aqui. Vou passar pra cá. Aí tava cortando, né, as duas, Mila. Ficou legal. Pronto. Aí, Mila, muito bem. Agora ficou bom. Agora ficou bom, né, Marcela? Já tem uma boa pergunta? Vamos lá. Enquanto o Dr. Cal não sobe, eu acho que a gente pode iniciar, né? Já tem alguns minutinhos aí. Daqui a pouco ele tá aparecendo por aqui, ele dá continuidade com você. O que você acha? Sim, pode ser. Pode ser? Pode. Então, joia. Pessoal, vamos lá. Marcela, comece a falar aí pro pessoal, dar umas dicas. Como é que a gente tem que proceder? Assim, é importante a gente também saber como se prevenir na hora de sair de casa também, né? Nós da área da saúde, a gente já tem um costume de não usar adornos. O que são adornos? Relógio, brinco, colar. Nesse momento de pandemia, é também bacana que quando a gente for pro mercado, fazer as nossas atividades essenciais, a gente tirar esses adornos, tudo que a gente pode acumular sujeira ou que pode impedir uma higiene correta das nossas mãos, como a aliança, né? E isso é bacana também a gente tirar quando for sair de casa para ir no mercado, lugar de grande circulação, né? Onde muitas pessoas passam, muitas pessoas tocam em tudo. Então, é uma maneira também bacana da gente se proteger. Outra coisa também é a gente seguir a etiqueta respiratória, né? Que é, se a gente estiver gripado, com sintomas de gripe, poder ficar em casa é melhor. Se a gente está gripado, mas mesmo assim precisa sair de casa, a gente sair sempre de máscara, né? Protegido. Quando for tossir, espirrar, evitar de botar a mão, usar o cotovelo, ou até mesmo a blusa, ó, espirra dentro da blusa, que você contém todas as suas gotículas aqui dentro, e aí você não usa a mão e não sai contaminando maçaneta, interruptor, né? Então também é uma medida bacana da gente fazer.
E aí, é muito importante também eu falar do uso correto das máscaras, né? Marcela, é mesmo, Isso. porque a gente vê muita gente usando as máscaras e tocando, né, Isso. na máscara, e o correto seria pelo elástico, Só né? pelo elástico. E outra coisa. Você tem uma máscara? Mila, tem uma máscara aí, você traz aí pra gente, por favor. Ah, tem aqui. Eu tenho uma aqui. Pronto. Minha máscarazinha. O que é o ideal? Quando a gente for colocar a máscara, antes de tocar nela, a gente precisa lavar as mãos, né? Lavar as mãos ou fazer a higiene com álcool gel. Fiz a minha higiene, eu vou colocar a minha máscara, né? Ajeito aqui no nariz, faço a higiene da mão de novo. E aí, quando eu estiver na rua, eu não posso ficar o tempo inteiro pegando. Ah, tô conversando com alguém e não me escutou? Não posso ficar fazendo isso aqui, não posso deixar a máscara pegando pela frente, pescoço, inclusive, isso, né? Porque aqui é como se fosse uma área contaminada, né? Então, eu não posso ficar triscando aqui de forma alguma. Coloquei uma vez ali, quando eu for tirar, eu preciso higienizar as minhas mãos antes de triscar na máscara. Tiro, depois que eu tiro, eu preciso higienizar as mãos de novo. Essa máscara aqui é um modelo descartável. Então, essa aqui a gente usa, lixo. Mas a máscara de tecido, ela precisa ser higienizada todos os dias. Eu não posso usar, eu fui ali na rua 2 horinhas, voltei e vou guardar para usar amanhã. Esse não é o ideal. O ideal é que seja lavado normal mesmo, com água e sabão. Se quiser colocar um pouquinho de que boa também pode, mas não é preciso. Só a água e o sabão já consegue eliminar o vírus, já consegue matar o vírus. Mas depois também não tem que passar o ferro? Pode passar também. É uma forma de deixar secar no sol e passar o ferro também. Marcela, a Isa tá perguntando ali, ó, sobre o mercado, como higienizar itens que não dá para lavar, tipo farinha de trigo na embalagem, de papel, Aí ovos. o que a gente pode fazer? Para não jogar o álcool diretamente no produto, a gente põe num paninho ou num papel, né? Papel higiênico, papel toalha em casa, borrifa ali o álcool e passa nas superfícies. O álcool a 70%? Álcool a 70%. Sempre tem que ser a 70%. A gente precisa sempre observar a gramatura do álcool, né? Que ele tem que ser 70%. Não pode ser menos nem mais. O menos ele não é eficaz e o mais ele evapora antes de fazer a higiene das mãos. Então tem que ser sempre o álcool 70%. Material que a gente pode, tipo, embalagens de plástico, essa é ideal a gente lavar. Chegou, vai direto pro tanque, lava. Depois que lavar, pode guardar normal lá na sua dispensa e usar normal. Voltando um pouco das máscaras, Dani, aqui, ó, tem uma pergunta até aqui também das máscaras, ó. Então, a Bianca tá perguntando aqui, devo sempre higienizar as mãos antes e após pegar na máscara? Sim. Por quê? Antes, porque se eu já tiver com a minha mão contaminada, se eu tiver com a minha mão suja, eu vou sujar a minha máscara, eu vou contaminar a minha máscara. Então, eu higienizo as mãos, coloco a máscara e fico ali com ela, evitando sempre tocar na máscara. Quando eu for tirar, tiro sempre pelo elástico, nunca pegar na frente da máscara, pelo elástico e descarto. Se é uma de tecido, a gente põe numa sacolinha, leva para casa e lava em casa normal com água e sabão. E outra coisa muito importante, quando a gente tá de máscara, dá-se uma falsa sensação de proteção. Segurança, né? Isso, a gente não pode esquecer de lavar as mãos porque tá usando máscara. Só a máscara não é o ideal. O ideal é usar a máscara e fazer a higiene das mãos constantemente. Na rua, a gente faz o uso do álcool gel. Em casa, água e sabão. Marcela, deixa eu te perguntar. Então, se eu vou sair, eu vou utilizar a minha máscara, levo a minha máscara, coloco a minha máscara e seria interessante também eu ter um álcool em gel a 70%. Sim. Para que todas as vezes que eu tocar na máscara ou tocar em alguma coisa, eu tá higienizando essas minhas mãos na rua. Eu tenho no meu carro, por exemplo, eu tenho um vidrinho de álcool gel que fica no carro. Então, sempre que eu abasteço o carro, que eu digito senha em maquininhas de cartão, eu faço ali a minha higiene, até a chave também, quando eu pego do frentista, higienizando as minhas mãos, eu dou uma esfregadinha na chave para poder usar com segurança, né? Então, sempre, se a gente puder carregar um álcool em gel, é sempre bom ter ele à mão, porque aí se a gente andar no transporte público, eu seguro ali, desci do ônibus, eu já uso o álcool em gel antes de tocar na minha boca, no meu olho, nariz, ouvido, faço a higiene, desci do ônibus, faço a higiene e aí eu posso
andar tranquila até eu tocar de novo em alguma superfície que é de uso comunitário. Entendi, Marcela. Então, esses são os cuidados que eu devo ter quando eu estiver na rua. Isso, quando eu estiver saindo, né? E também o distanciamento, né? Pedir às pessoas para manter no mínimo 1 metro de distância, né? E aí tem vários estabelecimentos que estão colocando os lugares certinho. Onde não tem, a gente também pode ter a nossa consciência de manter a distância, né? Sim. Abre os braços, essa é a distância ideal. Abre os braços, outra pessoa fica ali, outra aqui, já é uma boa distância pra gente manter segurança. Só lembrando também, pessoal, nós estamos atendendo normalmente, então assim, se por um acaso você precisar vir, né, para uma consulta médica, nós tomamos todas as medidas aqui que foram recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, até mais a gente está fazendo. Então, é higienização constante, tá, de todos os ambientes e reforçada, uso de máscaras, álcool em gel disponível para todo mundo, ok? O que a gente não pode é deixar de buscar também um atendimento médico nesse momento, se você realmente precisar. Verdade. Porque a gente já atendeu aqui, né, Marcela, nos pacientes. Teve uma senhora que ela estava com 2 dias, tinha 2 dias que estava com dor no peito e os familiares estavam com muito medo e não queriam levar para uma consulta, tá? Então chegou aqui, a paciente estava bem debilitada e precisou ser encaminhada ao pronto-socorro, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, se você precisar de um atendimento médico, é por isso que a gente está aqui nesse momento, tá? Para te atender, a gente não te abandonou, para não deixar que você vá num atendimento de urgência sem necessidade de se expor tanto, né, num ambiente mais vulnerável. E aqui a gente tomou todas as medidas protetivas para que você possa vir se consultar caso haja necessidade com segurança, né, Marcela? Isso, verdade. E a gente vê aqui na rua o pessoal também tá cumprindo, né, com essas medidas, então eu acho que vale muito mesmo de cada um, né, estar atento a esses cuidados. Sim, a gente também orientar a nossa família, né, de evitar aglomerações, de usar as máscaras, fazer a higiene das mãos, o máximo de pessoas que a gente conseguir atingir com a educação, já que a economia precisa rodar e tudo vai voltar, então a gente precisa ter hábitos de higiene redobrados agora, né? Nesse momento, para nos proteger e proteger a nossa família. Perfeito, Marcela. Então, assim, se a Marcela já deu a dica aqui pra gente, né? Se precisar sair, o que a gente tem que fazer ao sair, quais os cuidados que a gente tem que tomar, né? Isso. E aí, ao chegar em casa, Marcela? Quando eu chegar em casa, o que eu tenho que fazer? Antes de tudo, antes de tocar em qualquer coisa, use o seu álcool gel, né? Deixa lá no carro ou na bolsa, use o álcool gel antes de pegar na sua chave, de abrir a sua porta. Depois que você abriu, é interessante a gente fazer um espaço sujo dentro de casa, onde ali você vai deixar o seu sapato e entrar descalço, ou deixar já um chinelinho limpo ali para você trocar, não entrar direto em casa com o sapato que você usou na rua ou que usou no trabalho. Eu aqui, por exemplo, como estou em ambiente hospitalar, a roupa que eu uso no trabalho, eu saio daqui com outra roupa, ela vai no saquinho, vai direto pro cesto ou direto pra máquina, né? E assim, outra coisa também que a gente faz legal é colocar umas bandejas na entrada de casa e ali você coloca chave, coloca carteira, a bolsa também é importante, não deixar a bolsa em cima de mesa, né? Porque a bolsa às vezes a gente usa, deixa em cima de qualquer superfície, até dentro do carro, vai pro chão, vai no banco. Então a bolsa nossa também, mulheres, atenção, vamos cuidar das bolsas, não leva a bolsa para dentro de casa, deixa ela ali nesse ambiente sujo. Lá na minha casa eu tenho um suporte de chave, que ele é um pouco grande, então eu consigo pendurar as minhas chaves e a minha bolsa. Então ela fica ali. Então é isso, fazer uma área suja, né, dentro da sua casa. Assim que você entrar, você ter como tirar todas as coisas que você usa na rua, como chave, o celular é importantíssimo a gente manter a higiene do celular, que eu vou falar disso também já para vocês, como tem que ser feito, a forma correta de ser feito, para não danificar o seu aparelho. E aí a gente deixa ali a área suja, troca os sapatos. O ideal é que você higieniza suas mãos antes de pegar em qualquer coisa dentro da área limpa, ou o ideal já tomar direto um banho. Eu, como área de saúde, eu vou direto pro banheiro. O meu óculos, como eu preciso do grau, não consigo trabalhar sem, ele vai direto pro banheiro comigo. O meu óculos está tomando banho todos os dias, né? Porque não tem jeito, a gente que usa óculos sabe que toda hora o óculos cai, a gente puxa, a gente levanta, tira, coloca, né? Então é importante a gente
gente também ter esse cuidado com o óculos, né? A gente não consegue viver sem, então tem que ter essa higiene. Se não for lavar com água e sabão, como eu faço no banho, pode ser com álcool também, um paninho, Passar papel álcool higiênico, gel, né? passar álcool gel. Eu ainda prefiro no óculos o álcool líquido. Ah. O gel, ele fica um resíduozinho assim na lente que é meio ruim de tirar. Então, o líquido é melhor do que o gel, né? Eu acho, né? Na hora de tirar, eu acho meio ruim na hora de A Isabela limpar. tá perguntando ali, ó, é necessário lavar os cabelos quando retornar? Sim. E outra coisa, outra dica legal é se a gente puder manter o cabelo preso, porque toda hora a gente pega no cabelo e joga franja, pega aqui, pega ali, com a mão suja. Marcela. Sim, a gente pode estar sem contaminando o cabelo. Ainda tem alguns estudos, mas nada ainda comprovado do tempo que o vírus sobrevive em cabelo em alguma superfície. Então, o ideal é a gente prender sempre o cabelo com um coque. Aqui em ambiente hospitalar a gente sempre usa a touca, mas sempre que eu chego em casa também o banho é dos pés à cabeça, né? Marcela, só interromper um pouquinho aqui que perguntaram ali, ó, quais são as especialidades de telemedicina que a gente está atendendo aqui no momento, né? Nós implantamos esse novo serviço, então temos algumas especialidades atendendo por telemedicina, caso você necessite também, que é atendimento online, tá? Por vídeo. Psiquiatria, psicologia, neurologia, angiologia, gastroenterologia, reumatologia, endocrinologia, nutrição, mastologia e clínica médica, tá? Então, se você precisar de algum atendimento nessas especialidades, nós temos essa nova modalidade para poder atender vocês, tá bom? E, Marcela, tem outras perguntas aqui também, ó. A necessidade, a Isa perguntando aqui, a necessidade de lavar as roupas separadas de quem está em home office? Não vejo essa necessidade, porque essa pessoa ela tá isolada, ela tá sozinha, né? Então não tem necessidade. Mas, por exemplo, eu que sou da área da saúde, a minha roupa tá sendo lavada separadamente das pessoas da minha casa, né? Eu lavo só a minha roupa, não misturo com as outras pessoas. Mas, assim, se ele tá em casa, não tem essa necessidade. Pode lavar normal. Como o Cal também, né? Que trabalha no Hospital de Sobradinho. Então, quando ele chega no outro dia, ele mesmo já deixa a roupa dele separada ali. A gente separou um cantinho lá em casa também sujo. E já deixa a roupa dele separada, a gente já lava separado, já limpa o sapatinho dele também com aquela solução, né, Marcela? A gente vai falar já já. Sim, a gente já fala da diluição dela também. Ó, a Zanella aqui, Zanella tá aqui, tá perguntando como lavar as máscaras de pano. Água e sabão. Ou o sabão em pó normal que a gente usa, ou o detergente, qualquer sabão tem o poder de eliminar o vírus. Por quê? Porque o vírus ele tem tipo uma camadinha de lipídio, que é gordura. Então qualquer sabão consegue romper essa barreira ali que protege o vírus. Então quando a gente rompe essa barreira, ele não consegue infectar outras pessoas. Então qualquer solução de sabão, detergente, consegue lavar tranquilamente a sua máscara e os objetos. Doutor Cal tá chegando aqui, ó, para dar continuidade agora na live com vocês. Só respondendo essa outra que pergunta, Marcelo. Lenço umedecido para pegar nos objetos, serve? Aí eu acho melhor um lenço Bianca. seco, tá, Bianca? Um lencinho seco, onde você pega ali e joga fora. Né? Já vi alguns vídeos de pessoas indicando usar papel toalha para segurar em corrimão. Pode usar, e ali você sai e joga fora, né? O lenço umedecido, ele é úmido, as pessoas podem querer reaproveitar, isso não é legal. Nessa hora, tudo que a gente usar como barreira contra o vírus, ele tem que ser descartado ou lavado, tá? Joia. Aqui também, Pranderson Melo tá dizendo aqui pra gente, ó, Marcela, não é aconselhável lavar os óculos com álcool. Danifica tanto a armação quanto os tratamentos da lente. O melhor é detergente neutro para tirar a oleosidade. Olha aí. Obrigada, viu? Já não vou mais passar álcool nos meus óculos. Vamos lá. Bom, Facebook? A Bianca perguntou especialidades, a gente respondeu. A Isabela, desinfetante também mata? Sim, também mata. É como eu disse, né? São surfactantes que a gente chama. Então, todos esses produtos têm o poder de eliminar essa capinha de gordura que o vírus tem, e aí ele perde a capacidade de infectar. Legal, joia. Pessoal, o Dr. Cal chegou aqui agora. Lógico que sim, vem cá. Então, o Dr. Cal chegou aqui agora, ele vai dar continuidade com a Marcela na live, tá? Um beijo pra vocês. Obrigada, Qualquer Dani. dúvida, a gente tá aqui pra poder auxiliá-los nesse momento, tá bom? E lembrando também que a gente tá com... logo essa semana a gente tem outras
lives, na quinta-feira a gente vai ter uma sobre como tratar a ansiedade nesses momentos, tá bom? Muito importante Beijo. também. Vamos lá. Obrigada, Dani. Ela já falou sobre sair de casa, né? Falando Ao sobre chegar, começou a chegar. falar sobre chegar. Isso. Bom dia a todos. Um pouco de atraso, porque. Atraso, mas todo mundo estamos de volta, estamos aqui. Enfim, você falou sobre. Falei um pouco sair de casa, né? Da gente se proteger, se puder levar É porque tem que estar de máscara, gente. A gente já falou isso das outras vezes. Assim, o uso da máscara é importante, mas ela deve ser trocada a cada 2 horas, porque vira e mexe vocês vão ver na rua aí gente com aquela marquinha de boca aqui, ó. Aquela, né? Uma olhadinha ali já não está protegendo mais não. Então, pessoal, assim, o uso da máscara caseira foi facultado e foi chancelado pelo Ministério da Saúde, acho importante, até por conta da falta dos equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, mas a gente também, com ela, a gente tem que ter esses cuidados. Então, a cada 2 horas deve se trocar, ou quando você viu que ficou aquela marquinha da boca lá do Coringa, sabe? A boca do Coringa, então tem que trocar. tem que trocar. Tá? A máscara, ela, como eu também já falei anteriormente, ela é mais uma ferramenta, então entre a máscara, o higiene das mãos, afastamento, são importantes. Não é porque você está de máscara que vai dar abraço, vai cumprimentar, enfim, aí ela Exatamente. perde totalmente sentido, certo? Isso. Só aqui, meu bem, tem uma pergunta a gente falou ainda há pouco sobre o lenço umedecido, né? Que perguntaram. Sim. E daí agora, Antisséptico. Primonique tá perguntando aqui sobre o lenço umedecido antisséptico. Olha, assim, tanto o lenço seco como o umedecido, o umedecido com antisséptico, ele tem uma função ainda maior de ter algum agente antibacteriano que vai ajudar, sim, ele serve, ele também faz parte, né, mais uma ferramenta no rol, né, desse cuidado, pode ser usado sim, mas lembrar que qualquer um desses instrumentos, dessas ferramentas, seja lenço paninho, lenço de papel sem nada, lenço umedecido, lenço usar e jogar fora, gente. Não é para usar, ficar guardando na bolsa, enfim, não dá para reutilizar. Isso. Então, assim, tem o seu papel, sim, pode usar com bastante segurança, mas usa e descarta. Isso. Maravilha. E aí você ia falar também sobre aquela solução, né? Quando em casa, os cuidados tem que ter em casa, Marcela, aquela solução de hipoclorito, né? uhum. Que é aquela que boa mesmo que a gente compra no mercado. É importante a gente observar a concentração, tem que ser de 2 a 2,5%. Sendo de 2 a 2,5%, a gente pode misturar 25 ml em 1 litro de água. Faz essa misturinha e aí eu posso higienizar a maçaneta, interruptor, as bancadas, mesa, o lugar que a gente puxa a cadeira para sentar, onde a gente coloca sempre a mão para usar tudo dentro de casa, higiene com o hipoclorito. Essa solução ela pode ser feita e pode ser guardada com um vasilhame fechado, tá, pessoal? O cloro, para funcionar, ele depois de solução, a solução pronta, não pode ficar num balde, enfim, tem que ficar condicionada. Certo? No máximo 24 horas em tampa fechada, né? Deu as 24 horas, é importante. Ou a gente usa tudo ou descarta. Ou seja, então a gente faz a diluição, Isso. né? De 25 ml para 1 litro. Pra 1 litro. Né? 25 ml de hipoclorito com 1 litro de água. 1 litro de água, 75 de água, né? Isso. Tá. E aí daí a gente coloca num vasilhame fechado. Isso. Numa Pode ser um embalagem fechada. borrifador Ou- também. Isso. Importante a gente não borrifar direto nas coisas para não danificar. Então a gente borrifa no paninho e faz a higiene com o paninho. E aí enfermagem, a gente sempre aprende a ir dobrando os paninhos, né? Então passei um lado, eu dobro, boto de novo, passo, dobro e vou do outro lado pra gente sempre estar usando uma face do paninho limpa e evitando de passar as bactérias de um lado pro outro. Isso também. Muito embora ainda esteja em estudo, tá, pessoal? Isso chama contaminação indireta, que é através dos pés, e de vasilhas, enfim, ou de embalagens, vale a pena esse cuidado, tá? Ao chegar em casa com essa mesma solução ali na garagem ou na porta, já deixa um panozinho úmido com essa solução, passa o pé, de preferência deixa o sapatinho ali, enfim. E a gente também não pode esquecer que a gente fala, a gente tá cuidando dos pés, tá? Mas aí a gente tem que cuidar do celular. Isso, a gente ia falar do celular também, que Das a gente ainda não chaves. falou. Nas suas chaves, né? Chave de casa, chave do carro.
para a turma que anda com celular, né? Os carregadores, né? Limpar os carregadores, tira e põe. Canetas, enfim. Para aquelas pessoas que realmente precisam sair de casa por algum motivo, principalmente quando a gente está falando de trabalho, assim, todos os utensílios que a gente traz do trabalho, que a gente sai e volta com ele, devem ser cuidados, tá? Isso. E aí o celular, é importante a gente sempre desligar o celular quando for fazer a higiene, para não danificar ali os buraquinhos de fone. Então a gente desliga, é importante fazer a higiene toda, higienizar as mãos antes, tá, pessoal? Lava a mão ou usa o álcool gel para poder fazer a higiene do celular. Terminei a higiene do celular, eu higienizo as minhas mãos de novo, tá? A Marcela estava falando sobre chegar em casa e separar um cantinho. Isso, né? a área suja. A área suja ali para você poder deixar as suas coisas. Os sapatos, chave, carteira, óculos, né? E aí pra gente poder deixa ali na área suja as coisas que a gente usa no dia a dia, né? Como o senhor falou, chave de carro, celular, que a gente tem mania de ir nos lugares, põe na bancada, pega. Então, deixa essas coisinhas ali, se puder vai direto pro banho, senão a gente tem que fazer a nossa higiene de todas as áreas expostas, né? A mão até o punho, se tiver com a blusa mais curta até o cotovelo, onde tiver exposto, né? Onde você saiu e tava tudo exposto, a gente precisa lavar, inclusive o rosto também. Eu indico o banho, chegou, banho, né? Da cabeça aos pés, que aí você pode manusear suas coisas dentro de casa normalmente. A Marcela lembrou também o pessoal aí do óculos, bolsa, né? Que é muito importante. Isso. Tem uma pergunta aí, meu bem. O lenço umedecido de bebê é eficaz? Vejo muitas pessoas usando ele para Higienizar o celular, por Algumas exemplo. coisas, como o celular, por exemplo. Não é do meu conhecimento que ele tem alguma ação antisséptica, né, doutor? Ela não tem ação antisséptica, tá, pessoal? Aí, para essas coisas que a gente entra em contato direto, é importante ter para a limpeza que tem alguma substância ali que mate o vírus. Tá? E aí a gente está falando do álcool 70, a gente está falando de alguns produtos com cloro, aquele Veja, né? Tem cloro, enfim, produtos com cloro. O álcool isopropílico que fabricante fala para a gente usar para limpeza de celular, enfim. E água e sabão, mas ninguém vai pegar o celular e vai meter água e sabão, né? Então a gente pode usar o que tem, gente. E aí álcool 70, passa lá, né? Limpa o celular. Algumas dicas, as pessoas às vezes a gente fala lá no plantão, a gente vai trabalhar, a gente envolve o celular com plástico filme, depois a gente tira, mas aí embalou, tirou, lava as mãos, porque não adianta nada, você tirou lá o plástico filme do seu celular e depois pega nele, não. Há todo um ritual para qualquer tipo desses processos. Lava a mão antes, faz o procedimento, lava a mão depois, aí pega o celular. Isso. Tá? A doutora Marlene está falando aqui também, ó. Não danifica a tela. O celular, o ideal é álcool isopropílico que não danifica a tela. Isso. E aí tem aquele cuidadozinho de desligar o celular, né? Ou não usar muito álcool para não encharcar e não danificar ali as estruturinhas do fone, né? Aquela dica também da forma. Da forma a gente pode usar para área suja dentro de casa, né? Aí você vai separar ali um espaço onde você vai tirar o seu calçado que você veio da rua. Então você pode deixar também uma forma de bolo para você colocar a chave, colocar o celular, colocar a bolsa. Aí você entra, faz a sua higiene das mãos ou toma o seu banho e depois vem e faz a desinfecção de todos esses utensílios. E lava a mão de novo. E lava a mão de novo, sempre, tá? Sempre, sempre. Antes e depois de qualquer desinfecção, seja das coisas que a gente traz do mercado, eu vou lavar embalagens plásticas para poder guardar na minha despensa, eu lavo a mão antes, faço a higiene das coisas que eu preciso, depois eu lavo a mão de novo. E super importante não colocar a mão no olho, na boca, no nariz, enquanto estiver fazendo essa higiene e não tiver higienizado a sua mão e terminado, tá? A gente já respondeu, desinfetante Desinfetante também mata? Sim. Todos os desinfetantes têm o surfactante, né, doutor? Que aí consegue eliminar aquela capinha de gordura do vírus, como eu falei pra vocês no começo da nossa live. Bebê recém-nascido pode usar máscara?
Eu estava até lendo esses dias, doutor, uma reportagem de uma criança que chegou com a saturação no hospital, e aí era até uma orientação da pediatra, o senhor pode até esclarecer se isso era uma fake news ou não. A criança chegou com saturação de 86, se não me engano. Foi só tirar a máscara, ela voltou a saturar normal. Então, lá nessa reportagem que eu vi, a pediatra não recomendava o uso de máscara em crianças menores de 2 anos. Eu acho o seguinte, pessoal, então, essas crianças, obviamente, recém-nascidas, elas não estarão expostas a contato com lá fora, e elas devem ser preservadas disso. O uso de máscara nessas crianças recém-nascidas, eu acho que é uma coisa que vai muito do cuidado que você está tendo com seu filho. Né? Você está com um recém-nascido, obviamente, nesse período você vai estar evitando de receber pessoas, vai estar evitando de sair com essas pessoas. Claro, é um protetor a mais, sim, mas aí também quem está perto deve estar usando a máscara, né? Eu imagino que nem máscara para recém-nascido vai ter. Isso. Né? Então o cuidado principal, gente, é o afastamento, o distanciamento dessa população, tá? Os bebês demais e os pacientes mais idosos. E nessa hora, mais ainda, a gente, mãe de bebê pequeno, já não gosta que pessoas chegam da rua e pegam na mão da criança, né? Porque a gente sabe que criança pequena é a mão na boca o tempo inteiro. Então, mais ainda, reforçar esse cuidado. Não deixar as pessoas chegarem fora de casa, vir dar beijo no seu bebê, não pegar na mão do seu bebê, não pegar na chupeta do seu bebê. Isso também é importante. Mãezinhas que estão amamentando, se puderem usar máscaras na hora da amamentação também é legal, também é bacana, tá? Pergunta? Se alguém de fora precisar ir na minha casa, como... Não entendi. Como algum serviço, alguém de fora solicitou um serviço de alguém, por sim. exemplo, uma manutenção de um ar-condicionado, vai precisar entrar na minha casa. Né? E daí, com o sapato sujo, como o sapato vem sujo, o Propé mantém o isolamento do sapato, dessa pessoa que está vindo? Olha só, pessoal, o Propé ele ajuda bastante, né? Mas qual Propé? É o Propé cirúrgico, aquele que a gente usa sem cirúrgico, eles ajudam muito. Mas a gente tem que ter cuidado com a sujidade grosseira, quer dizer, pé está muito sujo, pé está muito molhado, aí são cuidados que depois de você instituir isso na sua casa, é importante que isso para quem chega também seja conversado. Quando você for pedir ou pesquisar pelo serviço, já fazer essas orientações, esses cuidados de como está sendo na sua casa. Tá? Mas é importante, a primeira coisa é você informar, falar, olha, na minha casa vocês estão vindo de máscara, tem que vir de máscara, nananana. E a outra casa, em casa, você preparar tudo isso que a gente vem falando aqui, os cuidados com a casa. Tá? Obviamente o afastamento, o cuidado com o contato e tudo aquilo que for tocado seja limpo depois. E chamar o serviço se ele realmente for necessário, exatamente. Né? Se puder esperar mais um pouquinho. Melhor deixar para depois. Tem outra pergunta aqui da Regiane. Da Regiane. Se não tiver como evitar os filhos ficarem com os avós, como podemos minimizar isso? É o que a gente estava falando mais cedo, né, Marcela? Sobre o grupo de risco. Sim. E aí? Então, essa é uma questão até um pouco complicada, né, doutor? Porque muita gente precisa trabalhar e nesse momento não tem creche, não tem escola, e aí acaba tendo que ficar com os avós. Então, acho que o máximo de distanciamento social que puder ter dentro de casa, né, que algumas orientações que a OMS, até o próprio Ministério da Saúde faz em relação aos idosos em casa, é separar talheres, dormir em quartos separados ou no mínimo 1 metro de distância entre as camas, higiene das mãos constante. O que mais, doutor, que a gente pode auxiliar Mas quando os filhos têm que ficar com os avós, né? Isso. E aí, por exemplo, a mãe ou o pai vão trabalhar, né? E aí os filhos vão ficar com os avós, né? Qual que é a recomendação? Porque o avô, a avó e os filhos, eles precisam ficar num isolamento, né? E aí o avô e a vovó segurar o beijo, segurar o abraço, né? Evitar o contato físico mesmo, porque senão tem como, tem que ficar... Não, mas os de fora, né, Marcela? Porque o bebê já tá com a vovó. Então. A criança tá com a vovó. Aí ali ela já tem que ficar mais isolada, né? Porque nem ela e nem as crianças podem ir pra rua, não é isso? Entendi. Bom, pessoal, o que acontece? Oi, Amanda, obrigado, eu já vi aí o lagarto, viu? Vou comer à noite. Simone, um beijo. Oi, Simone, cadê ela? Apareceu. Tá. Oi, Simone, tudo bem? Amiga e prima.
Mas vamos lá, com relação a crianças, né, gente? Então, a gente nesse período de crise, assim, todas as empresas, ou a maioria das empresas estão negociando isso com seus funcionários. A gente sabe que os avós hoje assumem um papel importante, porque pela falta da escola, mas há de se negociar entre o casal e a própria empresa o que pode ser feito nesse sentido. Tá? As crianças, via de regra, elas na infecção pelo Covid, né, pelo coronavírus, elas são muito assintomáticas desde nada, elas podem ser, elas têm o contato e não têm absolutamente nada. E estas com pessoas mais idosas, que estão principalmente em risco, você está expondo um grupo de risco a um contato do vírus de uma paciente que não tem ou não tem quase nada. Então, assim, o melhor é realmente conversar entre as partes, entre pais e família e trabalho, naquilo que pode ser flexibilizado. Claro, tem que ser visto caso a caso, eu acho que é importante a gente ver isso caso a caso, mas entender, né, que você está expondo os mais idosos a um vírus, tá bom? Uhum. Ó, uma perguntinha ali. Os pais, ao chegarem em casa, o cuidado que tem que ter com os avós, é aquela mesma coisa que eu disse, né? O distanciamento social, você fazer a sua higiene das mãos antes de chegar em casa, antes de tocar nas coisas, separar talher, separar copos, utensílios de uso pessoal, né? Nesse momento a gente tem que ter cada vez isso tudo muito separado, muito alinhado pra gente conseguir ter um convívio tranquilo. Quem precisa trabalhar e mora com seus idosos, né? Se dormir no mesmo quarto com o idoso, se puder passar a dormir em outro quarto ou ir para a sala. Quanto mais distância a gente tomar do idoso neste momento, é melhor. Nesse caso, o distanciamento é uma forma de amor, né? Uma forma de amar o nosso idoso. Gente, então assim, é uma situação muito comum, né? Pessoas ter os pais, ou os filhos, os pais terem os pais morando junto, então os avós. Todos os cuidados, né, para entrar em casa são importantes, aquilo que a gente falou, dos cuidados com os pés, cuidados com as mãos, o afastamento é importante. E uma outra coisa, a roupa, né? Então, cuidado com as roupas, né? Então, antes de você querer chegar próximo a essa população especificamente, ter esse cuidado maior. Né? Então a gente sabe que muitas das vezes pode ter tido contato com alguém que espirrou perto de você, algumas gotículas passaram para sua roupa. Então assim, chega em casa, troca de roupa, coloque lá para lavar e tente retomar a vida o mais normal possível. Claro, o distanciamento para essa população é importante. Tá? Se possível, a depender do paciente idoso que esteja em casa e das comorbidades que ele tem, é importante ele estar de máscara também. Né? Nós que estamos tendo que sair e voltar, a gente pode ser sim uma fonte de transmissão para dentro de casa. Então nós temos que ter cuidado com esses também. É o que eu tava falando aqui, doutor. Eu venho, trabalho com uma roupa e na hora de ir embora eu troco de roupa. A roupa que eu trabalhei durante todo o dia, ela vai no saquinho. O sapato também fica guardado num saquinho. E aí até eu fazer a higiene para poder usar no outro dia. Né? Nada do que eu uso durante o meu dia de trabalho entra dentro da minha casa. A gente tem que ter sempre esse cuidado também. Né? Mais alguma pergunta? Difícil, fico com muita... Ali, Dani, ele preenche. Não consigo ver o final. Fica com muita peninha deles, dos idosos, né? Os idosos, né? Mas a gente ama muito os nossos idosos, querem que eles estejam com a gente no final disso tudo, então é importante a gente cuidar deles também. Se puder, fique em casa, se não puder, redobre a atenção com a higiene antes de sair de casa, quando estiver na rua, para que no final de tudo isso a gente possa abraçar nossos idosos e dar muito amor e carinho para eles. Aqui também tá perguntando de novo, Marcela, no Face, ó, como organizar a compra de mercado e feira, né? Que você já falou um pouquinho, mas acho que ele deve ter entrado depois, então é bom repassar. O que for de plástico, a gente puder lavar com água e sabão, o ideal é já chegar direto para um tanque, ali já lava tudo antes de guardar. O que for de papel, aí a gente pode usar ou a solução de hipoclorito, né? Molhando o paninho e passando, ou o álcool, né? A gente borrifa aqui e aí passei desse lado, dobro, e aí vou passar do outro lado. Importante fazer a higiene das mãos antes,
Depois que fizer a desinfecção das coisas, lavar a mão de novo, tá? Não precisa usar luva. Você acha que precisa usar luva? Se a gente vai lavar a mão antes e depois, a gente não precisa usar luva. Tá? Ah, outra coisa também. Eu vi algumas pessoas andando na rua usando luvas cirúrgicas. As luvas que a gente usa aqui, de procedimento normal. Mas e aí? Será que depois que a pessoa tira essa luva, ela lava a mão? A gente não pode ter essa... Porque eu tô de máscara e de luva na rua, a gente não pode perder o cuidado com a higiene. A luva, ela vai ser uma barreira de proteção, mas quando eu tirar, é extremamente importante a gente fazer a higiene das mãos, né? A mesma coisa da máscara, foi o que eu falei também. Cuidado com a luva, minha pessoa, porque muitas das vezes você pega a luva, vai lá pra fora, faz as compras, essa luva volta, você pega no carro, vai pegando em tudo com a mesma luva, né? Não adianta. Então, Daniel, Aí, pronto. então a luva é importante, mas assim, mais uma ferramenta entre todas as outras. Se for para fazer uso mesmo, você tem que ir lá no mercado, usa a luva, depois sai, tira a luva, paga de novo, tira a luva, coloca outra luva, você vê, é muita luva. Né? É muita luva. Então o ideal fez as compras, você vai tocar em tudo, e enquanto você está lá, realmente evitar ao máximo de tocar no rosto, porque é daí que se pega, gente. Então você vai mexer nas compras, então chegou em casa, tira tudo lá, mexe nas compras, tira, lava a mão de novo, então tudo, para começar, tira, depois lava. Aqui a nossa família mora em 3 casas no mesmo bairro. Meus irmãos e sobrinhos estão vindo 3 vezes por semana em casa. É perigoso porque a minha mãe... Para minha mãe de 83 anos. Gente, olha só, o afastamento e o isolamento, as pessoas estão em home office, não é férias. Esse momento é realmente um momento onde a gente está procurando diminuir a velocidade de propagação da doença. Não é para ninguém não pegar. É para que a gente possa ter esse cuidado na transmissão. Tá? Outra coisa, é a população idosa que tem maior risco. Às vezes a gente quer visitar, a gente quer falar, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque como a Marcela falou, o distanciamento é um ato de amor também, gente. Então assim, temos que prestar bastante atenção. Realmente, se for muito necessário, vamos lá. Não poder um distanciamento naquilo... Vamos cumprimentar de longe, não dá. Você é um cara jovem, uma família jovem, às vezes você tem aquela forma sintomática, entra para casa e de uma maneira talvez que você possa passar. Então, cuidado com isso. Então, evitar pelo menos nessa quarentena. Eu sei que está todo mundo querendo sair de casa, está todo mundo querendo ver todo mundo, mas a gente tem que ter essa preocupação. Ainda mais se tem pacientes idosos com comorbidades, cuidar disso. Tá? E eu sei que o lado de lá, eu estou falando dos pacientes idosos, eu tenho uma mãe de 70 e poucos anos, e às vezes ela quer que a gente está perto, sente falta, mas a gente tem que dar solução a tudo isso. Como? Chega lá perto, chega no portão, fala, oi, tudo bem, como é que você está? Liga, bota a videochamada, enfim, a gente tem que começar a trabalhar tudo isso, porque senão, se a gente começa a ligar muito pouco para a doença, ela continua ligando muito para você. Então, atenção a isso, tá, pessoal? Eu sei quem está falando, são meus pacientes, inclusive a gente conversou, acho que na última semana, pela telemedicina, mas é isso. Avisa seus filhos aí, que fala, quer cumprimentar, faz videochamada e a senhora se aquete aí, viu, dona Janeira? Aqui é a mesma coisa aqui, ó, o rei, deve ser o Reinaldo, né, IDF Sobrado. Vamos lá, Cal, minha sogra tem 86 anos, eita, poxa, peraí. 86 anos e ela veio passar o dia aqui em casa. Ela não coloca máscara aqui dentro de casa, apesar que nós estamos em isolamento. Alguma mensagem de prevenção? Evitar um beijo, um abraço, né? Gente, é o que você estava falando agora, exatamente, né? O que eu falei. As pessoas, a gente sabe que eles também sente a falta do contato, né? Eles querem estar perto, sente saudade de todos, mas, gente, é um ato de amor também esse afastamento, tá? E se não for possível, vai ter que vir, assim, os cuidados de casa, ou não, evitar tocar, lavar a mão, se perceber que a paciente de idade avançada com comorbidade, bota a máscara, gente, a gente consegue conversar com máscara, dá para conversar, sente-se afastado,
Tá? Não, porque eu não tive nada, mas normalmente você vai na rua, você volta, você pode trazer da rua, e como eu te falei, formas assintomáticas podem trazer e podem infectar. Então, assim, cuidado, gente. A gente está falando realmente em uma população que está muito exposta, tá? Essa solução que vocês ensinaram de hipoclorito, né? Ela pode ser utilizada em quê? Maçaneta, interruptor? Eu lá em casa passo em tudo. Tudo que eu ponho a mão, botão de televisão, na maçaneta, nos interruptores, na minha bancada, na cadeira onde a gente pega pra sentar, eu passo em tudo que eu tenho contato direto com as mãos, eu gosto de fazer essa desinfecção. Direto no pano, né? No paninho, né? E depois a gente passa no móvel para não danificar, né? Se for madeira, por exemplo, danifica se a gente molhar direto. Então, molha no paninho ou no papel e aí faz a higiene. Acabei de entrar, gostaria de saber o que vocês acham dessa flexibilização. Bom, pessoal, afora opiniões ou posicionamentos políticos sobre o coronavírus e essa pandemia, a gente não está aqui para discutir isso. A intenção da live é basicamente estar trazendo orientações sobre como evitar o risco. Eu acho que tudo aquilo que é feito com muito cuidado e sensatez, porque não adianta também você sair de casa para trabalhar, mas as pessoas começam a se encontrar novamente, começam a se tocar, começam a se abraçar novamente, enfim. Tudo uma questão de posicionamento, de entender o que é o coronavírus, como a gente está passando, e as pessoas começarem a assumir esse risco, né? A flexibilização vem numa hora de muita pressão, de economia, mas enfim, o cuidado com tudo isso também quando você tiver que sair por algum motivo, você volta a trabalhar, realmente manter esse distanciamento e você ser seu próprio, como eu direi, um cara que você é seu próprio anjo, né? Protetor. Anjo. Sim, você está atento, a ideia é que os outros têm que fazer, mas não espere outro não, faça a sua parte, se afaste, use a máscara, lave as mãos, enfim, não toque. Tudo está mudando, né? Essa pandemia nos está mostrando que nossos comportamentos precisam mudar para que a gente desacelere a infecção pelo coronavírus, entendeu? Isso. Tenho leucemia crônica com imunidade baixa. Tomo quimioterapia oral. Estou em isolamento. É provável que volte a trabalhar semana que vem. É necessário que eu continue em isolamento? Tem mais alguma coisa aqui. Tenho medo, mesmo tendo os cuidados. O que o senhor me orienta? Olha só, então assim, você está em tratamento com essa enfermidade, a gente sabe que pacientes que têm algum comprometimento da imunidade, eles passam a ser população de risco, tá? Claro, e aí é uma coisa de você conversar com o seu oncologista e ele está estabelecendo realmente aquilo que você pode fazer, onde você pode fazer, e você tem em mente os cuidados os cuidados muito mais que você tem que ter em relação às outras pessoas. Tá? A gente sabe que alguns portadores de doenças crônicas que fazem uso de retroviral, desde que se tenha os níveis de anticorpos estejam normais, é uma população que o risco não é tão alto. Diferente daquelas que usam algum tipo de medicamento que alteram a sua imunidade, e esses podem estar expostos sim. Então é necessário que você converse com o seu oncologista para que ele te oriente exatamente como proceder. Isso. A obesidade é um fator de risco para o Covid, mesmo se o obeso não for hipertenso? O obeso, aí ele entra no grupo de risco por uma série de motivos, né? Então, assim, a gente sabe que a função pulmonar do obeso é diferente. Agora a gente tem que ver qual o nível de obesidade, né? Existe aqueles níveis de grau 1, 2, 3, é uma população sim que tem um pouco mais de exposição, e aí precisa ter esse cuidado. Aí a gente está falando novamente, gente, realmente, mesmo você voltando, não é só voltar a trabalhar, mas ter que sair de casa, cuidados pessoais, tá? Mesmo a população de risco que precisa, às vezes, sair de casa por um motivo ou outro, e a gente está falando muitas das vezes de ter que se deslocar a um laboratório, ou uma consulta, ou fazer um exame, eles têm que ir
mas precisam se cuidar para sair. Isso. Mais alguma pergunta? No Instagram. O senhor acredita que já passamos pelo pico? Toda hora a gente enxerga, a gente vê aí nos gráficos, daqui 2 semanas, daqui uma semana, daqui uma semana. Isso é muito difícil de dizer, tá? A gente percebe que há um movimento dos governos na testar agora mais pessoas. E a testagem está sendo feita com pessoas hoje aqui, principalmente em Brasília, no Distrito Federal, pessoas que realmente com febre, com algum sintoma. Então, obviamente, a gente vai começar a ver um número maior de pessoas infectadas, mas é pelo simples aumento da testagem. Fechou? Isso. Voltou. Já voltou, já estamos de volta. Isso, acredito que a gente ainda não chegou no nosso pico máximo, porque nós entramos em isolamento no momento certo, né? Assim que o vírus chegou no Distrito Federal, nosso governador colocou a gente para ficar em casa. Então, acho que por este motivo ajudou bastante a não propagar o vírus de forma muito rápida. Então, acho que por isso que a gente está conseguindo viver bem, não chegou no estágio que está Amazonas, que está o Pará, que está Fortaleza, São Paulo e Rio, né? Então é por isso que a gente precisa manter o isolamento, manter a distância das pessoas, fazer a higiene das mãos, usar as máscaras, que isso é o que vai nos proteger neste momento, já que a gente vai precisar voltar às nossas atividades, então a gente precisa se proteger, né? Vê se o pessoal tem mais alguma dúvida com relação à higienização. Doutor, até hoje não tomei os antibióticos para matar o H. pylori, porque estou preocupado com o antibiótico. Não. Então, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava conversando com um paciente agora no consultório, né? A paciente preocupada, com um monte de problema, com algumas doenças, com Covid. Aí eu falei, olha só, pessoal, muito embora a pandemia esteja causando todo esse impacto, ela não causa, ela não põe em férias os outros tratamentos, tá, pessoal? Então, temos tratamentos que temos que fazer e o fato do Covid estar aí, ela não põe em férias os outros. Então, os tratamentos devem continuar. Então, converse com seu médico sobre a interrupção, não deve interromper nada, gente. Não interrompa nenhum tratamento, faça o que precisa ser feito. Ainda mais com antibiótico, viu? Se começou, termina para não ficar resistente ao antibiótico depois. E outra, né? Olha a Ana Cristina, né? Aí você tem que ver também se já não venceu também as suas... Então, assim, tentem não postergar tratamentos em função de outros, tá? Uma coisa é o Covid, outra coisa são as doenças que estão aí que a gente precisa ser acompanhado. Certo, pessoal? A Maria Fernanda pergunta ali, também é possível transmitir o vírus pelo suor? Obrigada pela resposta anterior. Olha só, o meio de contato do H. pylori, o meio de contato do coronavírus, pessoal, é através das gotículas de saliva, tá? Suor, aí já houve vários questionamentos, contato com fezes, contato sexual. Não, gente, o que contamina são gotículas, né, onde o vírus está, né? Certo? Isso. Agora a gente está com 5 minutos aí para finalizar. Mais alguma pergunta? É o Reinaldo. Reinaldo, tem uma rinite alérgica. Na vitamina D, banho de sol, sobe lá de novo. Banho de sol é suficiente, bom, estudo com a vitamina D é só para aqueles que estão em insuficiência. Não adianta tomar vitamina D. Hoje já existem várias orientações nas sociedades de endocrinologia, então assim, a gente não suplementa para quem não precisa. Quem está abaixo, quem tem um valor que está abaixo da referência, ele sim precisa tomar vitamina D. Para aqueles que não precisam, não adianta tomar, que isso não evita, tá, gente? Você que está em casa, em isolamento, não faz mal nenhum pegar uns 10 minutinhos de sol pela manhã, né? Pela manhã. Os médicos também orientam a gente a dar banho de sol no bebê, também a gente pode fazer. Aproveita que está em casa e vai poder pegar um solzinho, também ajuda. Pessoal, então é isso. Acho que a gente veio aqui para tirar algumas dúvidas, aqui para falar do nosso dia a dia, principalmente em relação ao coronavírus. A gente vai estar voltando aí com vocês para falar sobre as doenças
que estão muito um número maior de casos aqui nesse tempo de pandemia. Acho que pessoal, nós vamos falar sobre ansiedade. Quinta-feira, 18 horas, tem com a psicóloga Daniele, como reduzir a ansiedade nesse momento. Quinta-feira, às 18 horas, com a nossa psicóloga Daniele. Um recado para vocês, as outras doenças não tiraram férias, não estão de licença por causa do coronavírus, então cuide-se, mantenha seus tratamentos, mantenham fazendo, tome seus medicamentos que já foram orientados, não suspenda nada, certo? Se precisar ir ao médico, é telemedicina. Isso, a gente tem telemedicina, se você precisa de atendimento, mas está com algum receio de sair de casa, a gente tem a telemedicina disponível para vocês. Acho que a gente pode colocar lá no Instagram depois, né, as especialidades que a gente tem, logo depois a gente coloca os nossos stories, para que vocês fiquem cientes se precisar. Outra coisa que a gente precisa também lembrar, que também em casa, vamos cuidar da água parada dentro de casa, porque a dengue também tá aí, junto com o corona, né, doutor? Os hospitais também estão tendo muito atendimento de dengue, então também em casa, vamos cuidar do nosso espaço, cuidar da nossa higiene, de quem a gente ama. Não é isso? É isso, pessoal. Então, tenho para vocês uma boa tarde, bom almoço, e aí a gente se vê. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Joinha. Cadê? Vamos encerrar aqui, Mila. Aqui. E o outro? Pronto, no Facebook agora. Tem que apertar aqui, senão não sai. Não encerra.